Estamos online. Boa noite. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas e questões do mundo real neste período de isolamento social. O convidado de hoje é mestre em Ciências Políticas, doutor em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva. Seja bem-vindo no Quarentena, Rudá Rissi. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Tudo jóia. Um prazer estar aqui com você e com vocês, né? Eu que agradeço. No programa de hoje, Rudá, nós vamos tratar sobre um tema interessante, né? Que é essa crise política que a gente tem vivendo aí. Rudá, antes de entrarmos no tema, fala para nós sobre a sua experiência como aluno de Paulo Freire em plena ditadura militar. Bom, eu escrevi recentemente sobre isso, inclusive. Eu com 16 anos, porque eu faço aniversário em outubro, né? E, com 16 anos eu fui para São Paulo para estudar o último ano do ensino médio. E naquele período eu lia muito. Na verdade, assim, eu matava algumas aulas para ficar lendo, assim, eu lia demais. E o Paulo Freire era uma paixão, os livros dele e tal. E eu fiquei sabendo que o Paulo Freire ia receber uma homenagem na PUC de São Paulo, lá no Tuca, à noite. E aí eu fui para lá. Eu achei, assim, na ingenuidade total, que eu ia entrar no Tuca e ficar perto dele, né? Conclusão, estava lotado. O Tuca é um teatro grande da PUC de São Paulo. Estava lotado, eu não consegui nem entrar. E acabei subindo numa cadeira lá para enxergar lá no fundo, lá no palco, o Dom Paulo Evaristo Arnes com o Paulo Freire, e naquele momento ele anunciou que o Paulo Freire seria professor da PUC. E eu, então, já queria mesmo, mas eu acabei fazendo vestibular para a PUC, entrei, e eu tinha algumas matérias que eu não gostava muito, aí eu ia para o pós-graduação da PUC, que ficava ainda fica no quarto andar do prédio novo, né, que tem uma rampa do prédio velho, e depois lá embaixo tem o prédio novo. E no quarto andar, você tinha no pós da PUC, naquele período, 1980, você tinha o Florestan Fernandes como professor, Walter Barelli, que foi ministro do Trabalho do Fernando Henrique, Décio Pinhatari, né, que é um grande, infelizmente faleceu recentemente, e o Paulo Freire, entre outros, né, Ottaviani. E aí eu comecei a assistir uma outra aula do Florestan, mas comecei a assistir várias aulas do Paulo Freire, até que ele pega e me fala um dia, ele me segura, e no final da aula, ele fala assim, olha, nem precisa dizer que você não é aluno do mestrado. Eu estava careca, né? Tinha raspado meu cabelo.
E aí, calouro, aí ele pega e fala, mas se você quer assistir aula minha, você vai ter que se comportar como aluno. Quer dizer, você vai pegar e ler todos os livros que eu indicar, fazer fichamento, preparar seminário, tudo. Acho que ele achou que eu ia sair correndo, né? E eu fiz. Eu comecei a fazer o que ele tinha dito. E aí ele me convidou para assistir um seminário que ele fazia todo sábado, numa sala que era um mini anfiteatro, e que é a sala 333 da PUC, e ficava lotada, com gente, inclusive, do exterior, gente sentado no chão. Fantástico, assim. A gente ficava o dia inteiro estudando. E depois, por causa disso, ele me convidou para começar a alfabetizar adulto, primeiro ao redor da PUC, alfabetizando empregadas domésticas e porteiros dos prédios, né? Bom, e aí eu me tornei amigo dele. Depois, de vez em quando, eu frequentava a casa dele. Ele era sempre muito gentil e dando muita lição, assim, ele era uma enciclopédia, né? E tinha algumas características muito legais. Eu acho que a que mais me marcou, além do jeito dele ler, que era muito lento, ele parava e contava casos, tal, era a forma como ele gostava de pronunciar as palavras, né? Ele falava devagar, e cada sílaba, sabe assim, ele tinha um prazer com a palavra muito legal, né? E aí eu vou encontrá-lo, depois de um tempo, já no governo da Erundina, que eu fui do governo da Erundina, ele era o secretário de Educação, e eu depois assumi um cargo seria mais ou menos uma subsecretaria das administrações regionais de São Paulo, né? Mas aí ele já estava muito cansado, né? E a administração do dia a dia mesmo era do Cortella, né? Que era outro nome, não era como é hoje, mas era um outro nome importante, né? É isso, sim, é isso. Tive uma sorte que você não sabe na vida, né? Não é? Você citou aí vários grandes mestres, né? Que entrou, né? Viraram história, né? Isso é muito interessante, a história Não, viva, né? eu vou contando aos pouquinhos, eu estou escrevendo alguns pequenos textos, né? De quem eu conheci, que sempre. E que às vezes as pessoas falam de uma maneira muito distante, né? Só pela teoria. Realmente. Um dia eu vou escrever sobre o Florestan Fernandes, que é uma peça raríssima. Assim. Muito interessante. Diga. Rodar, fala para nós sobre o conformismo da esquerda a partir de 2003. O que houve? E ainda assim se manteve com a maior bancada de partidos políticos atualmente, no caso do PT. O que acontece é o seguinte: eu vou falar, inclusive, uma frase recente de uma conversa que eu tive com um dirigente, eu não vou citar o nome aqui, mas um dirigente histórico do PT, fundador do PT, que teve um papel central, né, na construção do PT. Ele pega, e a gente estava conversando há pouco tempo, e ele pega e fala assim: o PT está perdendo a capacidade de mobilizar e de apaixonar as pessoas, algo que a gente tinha nos anos 80. Mas o PT dificilmente vai deixar de ganhar uma eleição ou de chegar no segundo turno de qualquer eleição nacional. Então, o que ele estava querendo dizer é que o PT virou uma máquina eleitoral. E, de uma certa maneira, nós temos algo parecido com isso em vários países europeus. Por exemplo, o Partido Trabalhista Inglês, quando você conversa com alguém do Partido Trabalhista Inglês, fala, mas o que está acontecendo com vocês? Os mais jovens falam, nós estamos ganhando eleição, ou temos a votação que a gente tem pelo passado do partido, não pelo presente. Então, existe uma relação afetiva com o PT, principalmente daquelas pessoas que são do campo progressista ou de esquerda, que tem cabelo branco como eu. Né? Então, eu ajudei a fundar o PT. Eu tinha 17 anos. Eu tenho 57 anos. Então, acho que por aí dá para ter uma ideia de como que nós tivemos, muitos de nós entramos para o mundo da política pelo PT. Né? E era um partido absolutamente arejado. Eu, por exemplo, participava das reuniões do diretório zonal, isso acho que nem existe mais no Brasil, diretório zonal de Perdizes, onde também, além do Paulo Freire, participava, por exemplo, o Eduardo Suplicy. Né? E não era sempre, mas ele ia muito para lá. E o Eduardo Suplicy era em uma sala,
né, não tinha muito dinheiro no início, ele já era deputado estadual, se não me engano, e o Suplicy já era um nome, e ele pedia a palavra como qualquer outro, sentado em cadeiras de madeira, num círculo, e se ele quisesse furar, ele era escrachado, né? Então, o PT realmente nasceu com essa ideia da horizontalidade, né? Os jovens acham que é muita novidade que estão falando agora, era exatamente dos anos 80, né? E como a gente estava num período de abertura política, né? Então, o PT é meio que, ele era uma esponja, ele dava lugar para todos os outsiders da política, que não entravam nem nos partidos clássicos de esquerda. Então, os homossexuais tinham lugar, né, as feministas, os bissexuais, né, artistas de vanguarda, né, além do movimento negro, os trotskistas. Então, você tinha uma festa nas reuniões, também muita raiva, né? A gente ficava horas e horas. Era um período que muita gente ainda fumava em lugar fechado. Então, você saía com uma baita de uma dor de cabeça de toda a reunião do PT. Então, havia essa experiência de inovação que o PT foi perdendo. E é isso que eu acho que esse grande dirigente histórico do PT estava querendo dizer. O PT virou uma máquina eleitoral, principalmente a partir de 94, ele foi se estruturando. Eu fui coordenador da campanha do Lula, eu não sou mais do PT desde 93, mas em 89 eu coordenei a campanha do Lula, fui um dos coordenadores, e aquele momento ainda era uma transição do PT de massa, aberto, meio anárquico, uma esponja, como eu falei, social, com o PT que teria força eleitoral definitivamente, né? E a partir de 90 ficou claro que a opção da direção do partido era ganhar a eleição. E a partir daí ele foi se burocratizando, as discussões internas passaram a ficar na mão primeiro da direção, depois na mão dos marqueteiros, e o partido começou a se vender. Com o lulismo, ele perdeu o projeto de esquerda e entrou num projeto rooseveltiano. Aí ele se consolidou como uma máquina eleitoral, principalmente a partir de 2006. E você vê que de 89 até hoje, em todas as eleições nacionais que ocorreram no segundo turno da eleição de presidente, o PT chegou em todas. Nenhum outro partido chegou. Isso mostra a força eleitoral, ou seja, o PT elege gente, tem força eleitoral, não dá para negar, é o partido mais forte que nós temos no Brasil, porém, ele perdeu essa capacidade de ser esponja, como eu estava falando. Entendi. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou só falar o nome de algumas pessoas aqui que estão assistindo com a gente aqui, alguns até já mandaram mensagem aqui, Keila Venades, Rômulo Venades, Mariana Inácia, o Milton Pereira, o Henrique Lazzarotti, que inclusive é pré-candidato a prefeito de Ibirité pelo Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Oliveira, o José Geraldo, a Ínime Aparecida, o Lorival Peradres, a Margarete Honorato, a Verônica Grazielli, o José Venati está acompanhando a gente lá de Portugal, o Rudá, o China de Freitas, o Reginaldo, que também é presidente do PT Barreiro, a Guilhermina Venades, e o Reginaldo até manda um boa noite, ele parabeniza a gente pela live, né? E o Reginaldo ele até manda uma mensagem aqui, eu vou abrir no computador aqui que fica mais fácil. Existe sim, Rudá, aqui no Barreiro, o PT está atuante na luta, realizamos ações sociais, reuniões virtuais com a militância e sempre dialogando com os movimentos sociais e partidos parceiros. Ainda temos companheiros que lutam por este PT que você está falando, e ele fala que é o grupo no qual ele faz parte, né? É o PT ainda com essa origem. Inclusive, a próxima pergunta é a respeito. Atualmente, falta participação popular nos partidos de esquerda. É necessário voltar naquela ideia de esquerda dos anos 80 e 90, com o apoio das comunidades eclesiais de base, dos movimentos sociais. Como reverter esse quadro atual, Rudá? Bom, eu venho fazendo uma crítica ultimamente à esquerda,
Vamos então entender primeiro o seguinte. Quando a gente fala de esquerda, nós estamos falando do quê? Nós não estamos falando só da esquerda marxista, mas nós estamos falando de todas as forças políticas que dão ênfase à luta pela igualdade social. É isso que é a esquerda. E a direita são as forças políticas que enfatizam a liberdade individual. Só que essa interpretação que a direita faz de liberdade individual, ela sugere que, se nós tivermos liberdade entre os indivíduos vão se revelar diferentes. Até aí, perfeito. Só que eles sugerem o seguinte: essa distinção não é só de sexo, idade, sobre etnia, mas é também sobre capacidade individual. Uma pessoa pode ser mais inteligente do que a outra, segundo eles. Uma pessoa pode ser mais esforçada do que a outra. Então, em função da diferença, se eu garantir liberdade individual, eu terei uma justificativa para a desigualdade social. E quem é de esquerda afirma que se o mundo, ou se o país onde a gente vive é desigual, significa que aqueles que nascem nas famílias mais abastadas já saem na frente da corrida pela vida. Então, nós de esquerda falamos que não é possível ter igualdade se não tiver um mínimo de não é possível ter liberdade individual se não tiver um mínimo de igualdade social. Ou seja, uma pessoa ela não tem como, por exemplo, viajar para outro estado se ela não tem dinheiro para viajar. E aquela pessoa que tem mais recurso viaja quantas vezes ele quiser e puder. Né? Para ingressar numa universidade, para fazer um curso agora pelas redes sociais, né, pela internet, para ele poder ter acesso às informações mais qualificadas, para ele se vestir do jeito que ele quer, comer o que ele quer, quer dizer, então não tem muita condição. Então essa é a primeira coisa, não é? Então, quando a gente está falando dos partidos de esquerda, nós estamos falando daqueles partidos que deveriam estar lutando para aqueles que são menos favorecidos possam, em primeiro lugar, ter condições de vida mais ou menos próximas daqueles que têm uma vida mais abastada. Não é? Mas acontece que isso não basta para a esquerda, porque para a tradição da esquerda, não basta você só construir para os outros menos abastados uma vida melhor, porque aí seria um paternalismo, e a esquerda se debate contra o paternalismo. Ela acha que isso também é uma forma de desigualdade. Eu falar pelos outros e dirigir o mundo por eles. Então, é da tradição da esquerda se dizer que não basta fazer pelos outros, é importante que os outros menos abastados tenham tanto poder quanto eu. E aí nós estamos falando, então, da participação popular. É por isso que qualquer partido de esquerda, ele vai sempre discutir uma forma de como que a população não só pode ser beneficiada, mas participar da decisão das políticas que vão beneficiá-lo. Isso é a construção da autonomia política. Ele não tem ninguém que é pai ou padrinho de um outro segmento social, tá certo? Isso significa, portanto, que por melhor que eu seja presidente de uma ONG, e sou mesmo, ou a minha ONG seja genial, e é mesmo, não significa que eu tenha o direito de fazer algo pelo outro sem consultá-lo, se é isso que ele quer. Não é? Então, o tema da participação também entra como central na participação direta, né? Na construção da igualdade, para não ter desnível político, né? Ou o desnível ser o menor possível. Qual que é o problema dos partidos da esquerda brasileira? Primeiro, nós não temos nenhum partido de extrema esquerda. Extrema esquerda no Brasil, extrema esquerda no mundo, são os partidos ou as forças políticas que pregam a luta armada. Nós não temos um partido que pregue a luta armada, todos eles disputam eleição. Então, eles entram no jogo eleitoral. Então, nós teríamos esquerda e centro-esquerda no Brasil. Os partidos que têm mais força eleitoral no Brasil são de centro-esquerda. É o caso
do PSOL, o caso do PT, o caso talvez do PCdoB e do PSB, né? E com muita generosidade, uma parte do PDT. Esses 5 partidos, somados, eles têm 1.100 prefeitos eleitos e 11 mil vereadores. Qual que é o problema, então, desses partidos que eu estou falando especificamente? É que esses partidos foram avançando tanto do ponto de vista eleitoral que eles se parlamentarizaram. O que é a cultura parlamentar? É a cultura, em primeiro lugar, em que os dirigentes dos partidos são parlamentares, são deputados federais. Você não tem mais na direção do partido um líder sindical como o Lula foi, ou uma líder de movimento social como a Benedita foi, ou assim por diante. Quer dizer, o que você tem na direção dos partidos são pessoas profissionalizadas na política, que têm mandato, que têm assessoria. A segunda característica da parlamentarização da esquerda e centro-esquerda brasileira é que você, como todo parlamentar, faz discurso radical, mas a tua prática é muito amena. Porque parlamentar, ele faz ameaça na tribuna, ele fala para o eleitorado, mas depois ele precisa fazer acordo com os adversários do parlamento, porque ele precisa ter a votação para que o projeto de lei dele entre na fila e seja votado no plenário. Se ele for muito radical, ele fica sozinho. E ele não consegue passar nada. Mesmo que os eleitores dele pressionem o parlamento, ele vai precisar fazer com que a mesa diretora coloque o projeto dele em votação. Então, nós temos um problema hoje no centro-esquerda, que ela foi contaminada pela parlamentarização. Se você quiser, eu posso explicar por que os parlamentares ascenderam na centro-esquerda, principalmente nos últimos 15 anos. Eles estão tão contaminados por essa estrutura que eles deixam de falar com a população e se desgarraram do cotidiano do pessoal, por exemplo, que saiu na rua outro dia, o pessoal das torcidas organizadas. Então, aquilo que assustou a esquerda, consolidada no período de fundação do PT, quando o PT veio à tona, PCdoB, você não sabe como o pessoal do PCdoB e do Partido Comunista Brasileiro ficou desesperado quando nós fundamos o PT. Eu tinha que ouvir o pessoal falando, não, vocês estão errados, o Partido da Classe Operária já existe. Aquilo que nós ouvimos deles, agora os petistas estão falando para o pessoal das torcidas organizadas. E para os jovens, não, vocês estão sendo infantis, isso é radicalismo, isso é hora de ficar em casa. E sabe o que o pessoal faz? O que a gente fazia na época, ouve e começa a rir. Fala, tá bom, tio, fica em casa, deixa que eu... Entendeu como o mundo gira? É complicado. Infelizmente, né, Rudá, quem acaba que manda lá no parlamento é o Centrão. Exatamente. Por quê? Aí eu preciso te falar uma coisa que é um pouco mais complicado. A questão aqui do porquê que o Congresso Nacional sempre está mais à direita, ele é identificado isso por uma pesquisa nacional chamada ESEB, E-S-E-B. Se você colocar, qualquer um que está nos seguindo, colocar no Google, vai achar a página na Unicamp dessa pesquisa nacional. Essa pesquisa é com eleitor e é feito nos períodos de eleição nacional, né? De eleição para presidente, para senador. Então, o último ESEB foi aplicado justamente em 2018. Mas se você pegar a série histórica, você vai ver uma coisa bem interessante. A maioria da população brasileira não sabe qual é o papel de deputado federal estadual e senador. E por que não sabe? Bom, aí você pode falar, mas por que não sabe? Porque eles nunca estão lá falando deles, nunca estão no bairro. O que máximo que pode aparecer é assessor. Mas quem aparece mais é vereador, prefeito. Eu vejo o governador falando, o presidente, mas eu não sei que raio que é esse deputado, que só anda de terno e sempre está de carro oficial preto. Então, como eu não estou nem aí com esses caras, mas eu sou obrigado a votar, quando tem eleição para deputados e para senadores, o que é que o eleitor faz segundo o ESEB? 10 dias antes da eleição, ele escolhe o candidato. E como que ele escolhe? A pesquisa ESEB mostra isso. Olha, ele escolhe, veja, para governador não acontece isso, para prefeito não acontece isso, para vereador, é só para deputado estadual, federal e senador.
Ele pergunta primeiro para a família, depois ele pergunta para amigos. Se nenhum dos dois ajudá-lo, ele vota naquele que parece que vai ganhar, o mais forte. E quem é o mais forte? Aquele que tem mais propaganda. E quem é que tem mais propaganda? O que tem mais dinheiro, ou que já tem estrutura política no seu partido, ou já está eleito. É por isso que a gente acaba sempre elegendo os mais conservadores para assembleias legislativas e para o Congresso Nacional. Não é que a população brasileira é conservadora. Ela também é, mas não é ideologicamente conservadora. Ela quer a intervenção do Estado, segundo as pesquisas que nós temos no Brasil. É porque ela está nem aí com deputado estadual, federal e senador e não tem ideia de como que eles mandam na sua vida. É isso. Tem até uma pergunta interessante aqui, eu até deixei ela na tela, do China. Ele pergunta assim, Rudá, qual o caminho viável para o partido não perder a identidade de partido das massas? É você coibir que os profissionais da política do seu partido tenham mais peso que os não profissionais. Essa é a questão. Ou seja, o que aconteceu para que, por exemplo, o PT tivesse o comando só de parlamentar, Gleisi Hoffmann, ou seja, quem vem mandando no PT nos últimos anos é só deputado federal, para falar direito. E por que é que os deputados federais têm tanto peso, né, na direção, por exemplo, do PT? Não é só do PT. É porque nos governos lulistas, né, de Lula e Dilma, você teve uma centralização do orçamento federal. Eu era da Executiva Nacional do Fórum Brasil do Orçamento, tentei negociar, não tive sucesso nenhum, com ministros na época, tentando dizer que as inovações da política pública no Brasil ocorrem nos municípios, orçamento participativo, conselhos de gestão, tudo nasceu em município, não nasceu no Estado, nem na União. Mas eles tinham um projeto muito claro, que eles diziam o seguinte, Rudá, raramente o governo brasileiro e o Brasil teve tanto investimento como está tendo agora. E os prefeitos raramente sabem usar esse recurso. Eles mostraram até dados, por exemplo, para justificar como que, por exemplo, os prefeitos de regiões que recebem royalty do petróleo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, aplicavam dinheiro com coisas que não eram mesmo muito importantes, como embelezamento da orla marítima e assim por diante, né? E aí eles falavam, por isso, Rudá, nós vamos concentrar mesmo o recurso de investimento na União, chegou a 70 e poucos % de todo o recurso público de investimento, ficou concentrado no governo federal, e eles falam, para quê? Para que os municípios sejam obrigados a fazer convênios com os ministérios e a Caixa Econômica Federal, e a gente nacionalizará, que ocorreu mesmo, os programas da área social e programas de infraestrutura, né? Ou seja, estação de tratamento de esgoto, ônibus escolares, Minha Casa Minha Vida e assim por diante. Bom, quando eles implantam isso, e foi um sucesso, essa estratégia política, o que aparece que não estava previsto nesses discursos mirabolantes que você faz em gabinete? O que aparece é que o prefeito, lá da cidadezinha pequena, não sabia como chegar no ministério. E se ele entrava na fila, não sabia como fazer com que o pedido dele, de casas populares, chegasse até o município. Quem ele acessava? Deputado federal. Então, a partir do lulismo, nós tivemos uma projeção violentíssima dos deputados federais como príncipes da República Brasileira. É por isso que, pouco a pouco, gente como Severino Cavalcante, depois o Eduardo Cunha, viraram os bichos papões que a gente conheceu. E é por isso que o Rodrigo Maia fala tão grosso na República. Porque presidente da Câmara de Deputados não só está na linha de sucessão rápida do poder da República no Brasil, mas ele hoje comanda muitos municípios e, de fato, é um poder gigantesco que é, muitas vezes, superior ao poder do Executivo. É por isso que os partidos de esquerda também, e principalmente o PT, não são mais comandados pela base, por lideranças de base. E, sem isso, é difícil ser partido de massa. Não é porque deputado... Só uma coisa, não é porque deputado não tem intenção de ser partido de massa.
É porque ele não vive onde a massa está. Ele tem que traduzir o tempo inteiro, ouvir de alguém como é que é pegar um ônibus todo dia para trabalhar. Ele não está acostumado com isso. Ele vai perdendo o vínculo da cultura cotidiana. É isso. O Rômulo até coloca assim: a força eleitoral do PT está concentrada mais no legislativo do que no executivo. Haja vista a hegemonia na Assembleia de Minas e na Câmara Federal. Mas está com dificuldades em chegar ao executivo. É necessário uma frente de esquerda e não um trabalho isolado como esquerda. Creio que seja um erro o isolamento. Torna-se prepotência. Rômulo, deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o problema de você falar de frente de esquerda? Se você estiver falando na frente de partidos, continua sendo uma confraria de cúpula. Ou seja, isso não dá voto. Eu não sei de onde que se tira que um acordo de cúpula da esquerda pode pegar e reverter o cenário político. O que pode reverter o cenário político é a disputa de hegemonia, não a aliança da esquerda. Eu não estou falando que nós não tenhamos que fazer uma frente de esquerda, de maneira alguma. Eu estou dizendo que não basta fazer uma frente de esquerda se os partidos de esquerda não estão enraizados na sociedade brasileira. Então, isso significa o quê? Que nós temos que disputar valores. Por exemplo, nesse momento, o ato mais importante que os partidos de esquerda podem ter não é discutir 2022, é articular as ações de solidariedade no Brasil. As ações de sindicatos, da Central Única de Favela, das igrejas, dos movimentos sociais, é chegar com a força que os partidos têm, com a estrutura que eles têm, com as fundações, chegar e abrir um processo de organização numa plataforma em que todos saibam quem está precisando mais do que nesse momento de crise e quem pode ajudar. Por quê? Porque senão nós vamos sair dessa pandemia com várias experiências de solidariedade fantásticas e elas não vão ter saldo organizativo. Elas morrem logo depois. Nós podemos articular todos os prefeitos do centro-esquerda que eu acabei de citar, que são 1.100, e os 11 mil vereadores, e criar um exército político de orientação territorial para a população, de informação correta de dados, se é possível abrir ou não abrir. O centro-esquerda tem vários ex ou atuais secretários de saúde, inclusive estaduais, vários ex-ministros de saúde. A gente tem que colocar esse pessoal a serviço dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários de saúde, inclusive dos outros partidos, porque a população brasileira não tem que viver bem só porque vota em gente de esquerda. Tem que viver bem porque a esquerda quer que todos vivam bem. Mas os partidos de esquerda não estão fazendo isso. Agora, estão preocupadíssimos em fazer notinhas de repúdio, lançar a frente não sei do que, somos 70%. Tudo isso é interessante, desde que tenha base social. Sem base é movimento de cúpula. E esse é o erro de 2002 para cá. Todos os partidos, inclusive do centro-esquerda, ficam fazendo política conservadora, que é a política típica do lado de lá. Então, eu acho que a gente tem que voltar à nossa identidade e a gente não tem que colocar o carro na frente do boi. Primeiro vem o cavalo ou o boi. E aí, o que é o cavalo e o boi é estar lá pisando no barro, que é isso que um boi faz. Depois vem a carroça. Aí vem os partidos. Então, nós temos que ter um pouco mais de cuidado e parar de colocar a prioridade de um projeto de esquerda no campo institucional. A prioridade sempre será a população que nós pretendemos atender e melhorar a vida. Procurar ouvir as massas primeiro, antes de pensar em partidos, né? E ajudá-las a se organizar e ter poder. Achei uma frase interessantíssima sua, que você fechou um texto. Sociólogo não prevê, mas treina seu olhar para enxergar tendências. Esta é uma. A esquerda acovardada deu lugar aos jovens da periferia. O seu texto preenche uma lacuna que há décadas vem crescendo. Ele funciona como uma linha na agulha que costura duas realidades: a dos partidos políticos consolidados, como é o caso do PT, que se manteve nas eleições. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada entre os partidos na Câmara de Deputados, e a realidade da periferia,
composta de trabalhadores que, na grande maioria das vezes, não consegue manter o contato com os representantes que eles elegeram. Na sua opinião, este levante popular, ele terá efeito já nas eleições municipais de 2020? É possível que partidos de esquerda, como o PSTU, o PCO, a Unidade Popular, conseguem quociente eleitoral significativo? Olha, eu vou te dar aqui um dado. O Atlas Político fez uma pesquisa em abril de 2019 sobre quais eram os partidos da preferência do eleitorado. Na pesquisa do Ibope é diferente, o PT tem até mais preferência. Mas nessa pesquisa, o partido da preferência do eleitorado brasileiro era o PT, com 15,8% da população brasileira dizendo que ele é o partido da preferência. Depois do PT vinha o PSL, da época do Jair Bolsonaro, logo depois da eleição. Você vê que ele tinha tomado posse há 3 meses, com 5,5%. Assim, 1/3 do eleitorado que diz que o PT é o seu partido de preferência. E depois vinha o Novo com 2,1%. É um absurdo. Então, assim, a gente está falando do PT, não é por uma questão nem de preferência nem de ódio. É porque é o partido mais importante do país. Não é do campo de esquerda, é do país. O PT é o único partido que ganhou 4 eleições para a presidência consecutivas. Não há na história do Brasil ninguém que tenha chegado perto. O PT é o único partido que chegou no segundo turno desde 1989 para a eleição para presidente. Nenhum outro partido chegou no segundo turno. Obviamente, se eu estou falando segundo turno, é quando teve, né? Nenhum outro partido chegou ao segundo turno, só o PT. Então, nós não estamos falando de qualquer partido. E não dá para falar o partido acabou, essas coisas meio de arrobo, retórico. O PT é o fiel do sistema partidário brasileiro hoje. Ele polarizava com o PSDB e não polariza mais, mas polariza com o Bolsonaro, né? Então, é por isso que a gente está falando do PT. Bom, com relação à minha frase, tem 2 partes. A primeira é: sociólogo não faz previsão, né? Sociólogo é cientista. Cientista não é Nostradamus. Cientista, ele tem método, analisa dados, e todo cientista social sabe que há um complicador nas pesquisas e na produção da ciência social, que é o ser humano, e é a prática social, ou seja, a prática coletiva. A prática coletiva, ela se alimenta, obviamente, das relações sociais e da leitura de poder. Então, ela é muito fluida, ela é dinâmica. Por isso que nós falamos em tendências e não cravamos uma possibilidade. A gente não faz previsão. Então, como é que nós estudamos? Nós tentamos ver na realidade atual quais são as ações, movimentos da sociedade que apontam a possibilidade. Eu posso trocar a possibilidade por hipótese. Eles apresentam hipóteses de se consolidar. Mas qualquer sociólogo sério sabe que aquela tendência que eu aponto agora, ela pode morrer ao longo da história, ao longo da trajetória. E pode surgir uma outra que não existia tão forte, ou que eu não vi, e que ela se consolide. Então, isso é um exercício de humildade científica. Por isso que eu fiz aquele alerta. A segunda parte, o que é que você falou mesmo? Que uma dessas tendências que a esquerda se acovardou, né? Isso. E deu lugar aos povos da periferia. Isso. Olha, na verdade, eu acho que aí eu fui um pouco severo, mas essa forma de você fechar para dar uma frase de efeito, para a pessoa lembrar do que é que eu escrevi, né? É que, na verdade, talvez não seja exatamente covardia. Eu acho que há um certo sentido disso. Mas o que eu acho que vem acontecendo com a esquerda, principalmente lulista, que, portanto, não é só PT, é também PCdoB, que teve dentro do lulismo, né? Parte do PSB, muito forte, fez ministro e tal. O que eu acho que que ocorreu, é o que eu vou chamar aqui, usando um pouco as análises da psicologia, de estresse pós-traumático. Ou seja, na medida em que
a Dilma caiu por impeachment, na sequência o Lula é preso e depois o Bolsonaro se elege, esse estresse causado por um trauma violento de quem achava que era praticamente imbatível, porque ganhou 4 eleições seguidas, né? Conseguia comandar a festa inteira, quase arrebentou com o DEM, os democratas, quase extinguiu os democratas, quase destruiu o carlismo na Bahia e assim por diante, dividiu o PSDB com Aécio Neves, né, que era lulista, tanto que teve a campanha Lulécio e depois Dalmazia, né, Dilmazia. As pessoas esquecem que era aliado do Lula, o Aécio Neves, né? Então, esse poder inteiro que o Lula tinha de negociação, de articulação política e comando do país, com muita sensibilidade, parecia que era imbatível. De repente acontece isso, esses 3 eventos, e as pessoas começaram a ver o mundo só pelas lentes da tragédia. E aí perdeu, eu acho, que o peso, a medida das coisas. Então, você começa a ver gente falando, não vai ter eleição em 2018. Aí tem eleição. Aí, ao invés da pessoa falar desculpa, ela pega e fala, agora vai ter golpe militar. Aí não vem o golpe militar. Aí fala, agora a esquerda nunca mais vai ganhar, só daqui 20 anos. Aí começa a aumentar o poder da esquerda. Ninguém vai sair na rua. Aí saem os meninos da rua. Aí sabe o que fala? Ao invés de dar parabéns, fala, vocês são moleques. É irresponsável com o Covid. E não tem saída. Então, assim, esse pessoal velho como eu está começando a justificar por que está de chinelo em casa. Entende? E está fazendo reunião e live pelo computador do quarto. Assim, não é possível. E por isso que os meninos que foram para a rua ficavam tirando sarro em mim. Eu lembro que uma das pessoas da minha equipe, o Rubinho Giaquinto, estava na primeira manifestação em Belo Horizonte, e ele falou, Rudá, o pessoal aqui está falando que vocês, de classe média branca, de esquerda, são tudo preguiçoso. Eu achei uma graça eles falando que nós somos preguiçosos, porque a gente estava em casa, né? Então, só para a gente entender um pouco esse fosso emocional que faz com que a esquerda lulista acabe abdicando da coragem de transformar o mundo. Sempre vê um problema, um obstáculo, antes dele existir. Roda, como tratar engajamento político do cidadão comum em uma sociedade que, infelizmente, criou o hábito do curral eleitoral? Com solidariedade. Veja, muitas vezes o que nos parece curral ou ação assistencial, ele, dependendo da forma como eu uso metodologicamente aquele ato, eu transformo num ato de politização. Essa radicalização, às vezes, do discurso, de colocar uma situação do lado oposto do desejo, por exemplo, da esquerda, muitas vezes nos levam a erros históricos, porque são análises livrescas, muito acadêmicas. Então, veja, de novo, nesse momento de crise social, que nós vamos chegar, segundo as últimas projeções, a 20 milhões de desempregados em outubro, novembro, nós estamos com 12 milhões e meio. Isso significa que nós vamos praticamente dobrar o número de desempregados. Que nós vamos ter falências, já estamos tendo, né? Aumentou em 34% o total de empresas no Brasil, do mês anterior para agora, que estão pedindo algum tipo de renegociação de dívidas, ou pedindo falência, ou concordata. Né? O que está acontecendo e se nós vamos chegar de fato, como a última projeção dos Estados Unidos faz de mortes no Brasil, nós vamos chegar em agosto com entre 100 mil e 150 mil mortos pela Covid. A tragédia vai ser imensa e vai afetar justamente os mais pobres, os menos assistidos pelo Estado brasileiro, que eu já falei aqui, indígenas, quilombolas, população de rua e moradores de favela. Ora, a esquerda quer estar onde o povo está? Vai para esses lugares. Seja solidário. É aí que eu consigo mostrar que a esquerda não está só no discurso, só está lá só em época de eleição. Nós estamos entre as eleições. Aliás, na história dos partidos políticos, o primeiro tipo de partido que foi criado no mundo
foi o partido chamado Partidos Notáveis, no século XVIII. Eram partidos que se vinculavam a um nome de um burguês, num burgo, que fazia uma campanha para ser o representante naquele período, né, das monarquias constitucionais, né? Eles passavam a também fazer parte de uma câmara de negociação de leis e regras, né? E aí, esses partidos eram mais clubes, que quando aquela pessoa era eleita, ele se desfazia. Por isso que chamava partido de notáveis, né, na literatura. Porque está ligado à personalidade, né, e não a um programa. Os partidos modernos nascem no século XIX, eles são os partidos socialistas de esquerda, né, que tinham as seguintes características. Eles estavam vinculados a programas e não a pessoa. Eles funcionavam para além do período eleitoral, e eles tinham uma organização de massa que fazia com que se tivesse uma congregação de pessoas que queriam um projeto para aquele grupo político idêntico, ou próximo, né? Esse tipo de partido, que nasceu no século XIX, como eu disse, começou pela esquerda, depois acabou contaminando todo o sistema partidário, inclusive partidos de direita. O que nós estamos vendo agora? Que, de novo, nós estamos caminhando para ter partido de notável. Você veja que coisa mais complicada. Agora, a gente fala, é o Ciro Gomes? É o Flávio Dino? É o Lula? Não é o Lula, é o Haddad? Mas que coisa de louco que é isso? Nós estamos voltando a ser partido de notável. A gente não discute o que fazer agora na crise. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora não é hora para discutir 2022. Não é hora. E pior é que tem gente nas redes que fala, a direita já está discutindo, a esquerda não está. Mas a esquerda não tem que fazer o que a direita faz. Nós temos que pegar e estar agora nas favelas, nós temos que estar com as pessoas dizendo, nós somos de esquerda, é para isso, não é para eleger, é para transformar, é para melhorar a vida, e discutir com eles saídas, para que eles entendam por que eles são pobres e vivem daquele jeito. É explicar o que o Paulo Guedes quer, o que poderia ser. Então, esse é o momento da gente estar junto. É por isso que eu converso toda semana com o Preto Zezé, que é o presidente global da Central Única de Favelas, com o Darcy, que é um dos coordenadores do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, com o pessoal da PIB, que é a Articulação Indígena Nacional, e assim por diante. Eu estou conversando com o Alex Minduim, que é o presidente da Associação de Torcidas Organizadas do Brasil. Eu tenho que ser coerente, eu tenho que estar conversando com esse pessoal, né? Eu estou na coordenação da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, no Pacto Educativo Global, que são duas articulações mundiais do Papa Francisco, e porque eu estou discutindo com educador, estou discutindo com economista, mas também com quem é da economia solidária, indígenas da economia indígena, e assim por diante. Essa é a tarefa da esquerda. Não é ficar discutindo 2022 e se o Ciro tem que estar, se é a Marina, se é o Lula, se é o... Vamos parar com essa bobagem. O nome da esquerda só vai ser forte se a gente tiver a raiz. E a raiz agora é solidariedade perante a morte e o sofrimento pela fome e pela perda de renda e negócios. Ruda, a gente corre o risco de grupos violentos, como os Black Blocs, se infiltrarem nesses levantes populares com o objetivo de enfraquecer essas lutas democráticas, porque eles apareceram naquelas manifestações de 2014, né? 2013, né? Começa com 13, né? Em 14 Mas que intensifica. Aqui tem algumas confusões, vamos lá. Primeiro, Black Bloc não é pessoa, não é grupo. Black Bloc é método. Black Bloc nasceu na Alemanha em 1986 e era mais ou menos o seguinte, eram pessoas que estavam de preto, porque a maioria era anarquista, daí que vem Black Bloc, mas depois virou uma tática, eu vou explicar, que era quando tinha manifestações, por exemplo, na Alemanha, principalmente de ambientalistas, os ambientalistas se vestem de verde na Alemanha, são os verdes, né? Então, Green Bloc, né? Os socialistas comunistas se vestem de vermelho, então Red Bloc, e aí o Black Bloc, só para entender. A hora que vinha o batalhão de choque para cima dos manifestantes, os anarquistas saíam de braços cruzados, um com o outro,
braços dados, e iam em um batalhão sem arma, direto para cima do batalhão de choque. Qual que era a ideia? Era dar o corpo para segurar a PM, apanhavam, enquanto que os manifestantes lá atrás pudessem correr e se proteger. Desde quando o Black Bloc é algo que destrói o movimento social? Isso é uma crença de gente que caiu no conto do vigário da grande imprensa brasileira e da direita. Black Bloc, e isso é gente que acha que quando a gente se defende da violência, a gente tem que entregar flor. É isso que eu estou falando, quer dizer, é um pessoal completamente acovardado. Você não pode deixar que uma professora que está do teu lado apanhe. Se você fala para a polícia, por obséquio, por que o senhor está usando essa energia contra uma colega de trabalho? Isso é um absurdo. Isso nenhum psicanalista defende. Isso é o fim da agressividade. Qualquer psicanalista, Freud ensinou que a agressividade é defesa pessoal. A pessoa que não tem agressividade é doente. Então, assim, é algo que a esquerda perdeu. Sabe quem fala isso? São Tomás de Aquino, na Súmula Teológica. É bom dar uma lida. Eu não sei como é que a gente ficou tão coxinha nesse país. Então, de novo, as ações Black Bloc de 2013 não atacou ninguém, não apedrejou ninguém, não atirou, não matou, não jogou coquetel Molotov. No máximo, e mesmo assim nós temos que ter um pouco de cuidado, nós tivemos algumas concessionárias que foram depredadas, porém não foram os Black Blocs, ou não foi a tática Black Bloc. Em 26 de junho, quando nós tivemos Antônio Carlos, algumas concessionárias que pegaram fogo, quem estava lá, e você pode pegar o filme, era o pessoal do morro que desceu. Não eram os anarquistas que vieram de universidade. Não eram os que usavam Black Bloc. Esse pessoal que desceu do morro, sem camisa, magros, de chinelo, colocando a camiseta no rosto, não era para se esconder, não. É porque eles conhecem gás lacrimogêneo. Se você pegar os filmes da época, vocês vão ver eles fazendo assim, ó, para a PM. Vem, eles apanham todo dia. Eu sei porque eu conversei na época com os anarquistas aqui de BH, eles falam, não, Rudá, não somos nós. Dá uma olhada como eles são diferentes da gente e vê como eles chamam a polícia. Eles desceram para enfrentar a PM, porque eles estão cheios desses caras. E a PM não foi atrás deles, porque aí ia ser guerra. Então nós temos que ter um pouco de cuidado para ficar entrando nessa visão completamente ingênua da política, achando que o outro pode bater na gente o tempo inteiro e a gente ficar dando outra face. Olha, é importante a gente entender que a gente tem que coibir essa violência institucional descabida no Brasil. Por que a gente não fala o tempo inteiro do que eles fazem e a gente fala dos Black Blocs? Porque foi manchete da Folha de São Paulo. Foi aí que eles tentaram dizer que as mobilizações jovens eram perigosas e eram coisa de terrorista. E a Dilma entrou nesse discurso. Começou a tratar parte das mobilizações como coisa de terrorista. Como se alguma vez nesse Brasil, nesses últimos 20 anos, teve algum terrorismo nesse país. Então, eu acho, sinceramente, que a gente tem que parar, é isso que eu chamo de covardia da esquerda, de ter um discurso tão marcha-ré como esse. Nós não queremos violência, mas exatamente porque nós não queremos violência, que nós não vamos impedir as pessoas de se defenderem da violência. Não é porque nós queremos acabar com a violência contra a mulher, que a mulher, quando apanha do marido, ela não possa se defender. Ela tem que ficar esperando ser assassinada. Isso é loucura. Isso não é sadio. Rudá, uma pergunta. Como explicar hoje em dia, dura tão pouco tempo, as lideranças, elas se mantêm tão pouco tempo em destaque? Vamos colocar assim, por exemplo, o Lula. O Lula vai aparecer no final no início da década de 80, e ele passa todo esse tempo e até hoje é uma grande liderança. Não acontece, por exemplo, com o Bolsonaro, né, que foi eleito aí em 2018, e hoje a gente já percebe-se o desgaste, né, por mais que ele tenha ainda aí 25%, 30% ao redor dele, mas é perceptível o desgaste. Ele não conseguiu se manter
assim como o Lula vem se mantendo, mesmo depois do processo todo de prisão, o Lula continua se mantendo. Veja, então vamos por parte. Eu venho chamando essa nova característica de um tempo cada vez mais reduzido de legitimação de uma liderança política, de política de ciclo curto. Ou seja, o ciclo de vida de uma liderança política, ela é cada vez menor. E de um governante não passa de 2 anos. Com 2 anos, o governante já está num desgaste imenso, que acaba muitas vezes levando com que aquele líder entre no ocaso político. Às vezes não é no ocaso, mas ele deixa de ter o poder que ele tinha antes. O único político que ainda tem, eu vou explicar um pouquinho por que eu acho isso, que ainda tem esse carisma e essa força é o Lula, como você disse, mas não tem mais nenhum. Nem Dilma, nem Fernando Pimentel, nem Aécio Neves, nem... Não tem. E o próprio Bolsonaro, você tem toda a razão, ele se elege com 55% dos votos, depois ele tem, em dezembro, pesquisa do Ibope, 75% da população tinha expectativa positiva dele, em março ele estava com 45%, e no final do ano ele estava com 38% e agora está com 25%, né, na média de todos os institutos de pesquisa, com 25%. Olha, isso não dá para dizer que é um governo em ascensão estável, ele está em queda, né, de legitimação. Então, o que está acontecendo na sociedade mundial? A primeira coisa é que nós vivemos a fragmentação, é o signo da fragmentação. Nós agora, nós não temos mais pessoas que são empregadas em plantas industriais que contratam 15, 20 mil operários, como era lá no ABC Paulista. Agora, quando a empresa gigantesca tem 5 mil. Mais do que isso, ela se organiza de maneira segmentada. Vamos pegar o caso, por exemplo, dos bancários. Você ia no banco, você tinha um gerente que era autoridade pública no município onde ele estava. Todo mundo respeitava o gerente de um banco do Brasil, por exemplo, principalmente em área rural, que emprestava dinheiro para cafeicultor, para fazer capital de giro. Agora, você nem vai no banco, você faz tudo pelo computador. E quando você vai falar com o gerente, ele, na verdade, chama de consultor. O que é o consultor? Ele tenta segurar você como cliente, ele não é mais um cara que gerencia, porque não tem mais quase funcionário. E agora nós temos gente que é uberizado, gente que é trabalhador que entrega pizza através de aplicativo. Mas, afinal, o que é isso? Isso é o cara que é dono do seu próprio trabalho e que começa a se explorar. Esse pessoal vem gerando uma nova sociedade que um autor específico chama de sociedade do desempenho. Nós cada vez mais brigamos com a gente mesmo para ser o melhor profissional, o melhor namorado ou namorada, o melhor jogador, o melhor bebedor de cerveja, o melhor... A gente está numa sociedade em que nós mesmos nos colocamos obrigações que são irrealizáveis. E por isso mesmo nós acabamos nos frustrando. Essa frustração se projeta na política com um profundo ressentimento. Por que é que o meu vizinho, que se elegeu vereador, agora ele anda todo bonecado, aparece na TV, vai para a van premiere de filme, de teatro? Por que ele tem a vida boa? O cara mora do meu lado. A gente foi amigo até agora. E aí começa a corroer a autoridade pública. Segundo lugar, como é que nós, numa vida que se faz nas redes sociais, e que tem hora que eu estou num grupo, e outra hora eu estou em outro grupo de WhatsApp, que às vezes pensa até diferente, e eu fico pensando, talvez ele tenha ideia, ou mais, que eu me apresento com o meu nome num grupo, e no Facebook, ou sei lá onde, eu no YouTube, ou sei lá, eu uso um avatar. Como é que esse múltiplo personagem de pode ser trabalhado por um governante que fala para uma multidão? Ou seja, o que eu estou dizendo é que se no século XX um eleito falava para os trabalhadores, digamos, ou para os indígenas, hoje ele fala para um monte de pequenas comunidades que de longe parece uma multidão, quando você chega perto, é como se fosse um espelho partido. E cada parte do espelho projeta uma imagem que eu não consigo mais juntar. O governante hoje tem uma dificuldade imensa
para conseguir representar essa multidão e essa multiplicidade de comunidades que estão instaladas nas redes sociais, mas que também estão na rua. Não tem mais uma categoria de bancário. Não tem mais uma categoria. Está todo mundo subdividido. Olha agora o caso dos sindicatos de professores. Eles não podem falar para suspender as aulas e assim colocar em segurança os professores concursados, porque se ele fizer isso, é bem provável que os governos demitam os temporários, os designados. Olha que situação! Mostra como a categoria se divide. E eles ambos são professores. Não é? O contrato fez eles fragmentarem. Essa fragmentação faz com que cada vez mais... O que eu estou querendo dizer é que a forma de representação, a forma de organização política do século XX e a estrutura de Estado está falindo. Ela não consegue mais atender a dinâmica, a fluidez e o mosaico da organização social do século XXI. E nós precisamos abrir essa discussão. Será que a forma partido é a melhor forma de disputa de poder numa sociedade desse tipo? Eu acredito que não. Engraçado que você tocou num tema dessa última pergunta que eu iria fazer, mais ou menos você já respondeu a pergunta que eu iria te fazer. As redes sociais, elas complementam as vozes das ruas? A rua não pode ser substituída, mas pode ser melhor divulgada pelas redes sociais? Então, nós temos duas formas de pensar o que é a rede social e a rua. Uma, rede social é o habitat dos jovens e das pessoas do século XXI. Ou seja, o lugar onde eu moro, onde eu me organizo, eu converso com o outro, eu acabo construindo uma ideia, um valor, hoje são as redes sociais, ainda mais no isolamento social, né? Ou seja, eu converso com pessoas e várias, inclusive do mundo, não é? Inclusive gente que eu nunca conversaria, porque são celebridades, e de repente ele vê uma coisa que eu escrevi e fala, eu discordo. Então, as redes sociais conformam uma nova sociedade. Como as redes, elas não são verticalizadas, elas são como raízes, elas fragmentam a gente. Lembra? Em 2013, o pessoal falava, saímos do Facebook. O que todo mundo achava graça, na verdade, era um estudo sociológico, era uma proposta sociológica. Eu saí, mas continuo no meu grupo de Facebook. Então, nós aqui não nos misturamos, não. Nós somos uma soma de um monte de proposta. E o Estado não consegue entender isso. Bom, essa é uma forma. A outra forma é a rua. Aí é um pouco mais complicado. Como é que eu consigo me constituir como cidadão e como alguém que está lutando por direitos se a rua é passageira? Como é que eu faço para, depois que eu sair hoje numa manifestação, amanhã essa manifestação continuar existindo? E nós, naquela manifestação, os manifestantes, nos tornarmos cidadãos ou nos tornarmos ator político. Veja, manifestação agora está sendo chamada pelas torcidas organizadas. Não são exatamente a rua que estão fazendo eles virarem atores políticos, mas é a organização torcida organizada. Agora, como é que eu posso fazer com que as ruas realmente dê uma identidade política para quem sai na rua? Se eu não usar a rua como algo provisório, se eu usar a rua como espaço público meu, como é que eu faço para transformar a rua em espaço público meu? Ao invés de eu usar a rua para ficar caminhando e fazendo protesto, e quando dá o horário lá do final a gente se dispersar, eu começar a usar todo final de semana, todo dia, a rua como local para fazer teatro, a rua como local para fazer debate, sentado no chão, para fazer aula, para fazer música. Se a multidão que sai na rua para fazer manifestação, ao invés de andar, parar e ocupar as ruas para transformar num grande centro cultural, eu estou ocupando a rua e transformando ela em espaço de cidadania. Eu estou transformando numa ágora do século XXI. É essa mudança de pensamento que a gente ainda não tem no Brasil, porque a gente continua com a performance na cabeça. Eu uso a rua para algo, e não eu uso a rua agora para mim e para o coletivo. É essa transformação
que pode dar sentido para o que você falou agora. Aí não serão mais as redes sociais apenas que serão locus, vamos dizer assim, dos cidadãos, mas a rua também passa a ser. Enquanto ela for só um espaço de transição, em que eu passeio por ela, ela não vira espaço de construção de ator político. Ele só mobiliza. Mas quando ele virar espaço público, de fato, politizado, eu ocupo para fazer o futuro agora, para eu fazer os eventos, como a França vem fazendo nas noites de manifestação cultural e política, né, como a Espanha fez, né, como o Occupy tentou fazer. Se a gente tentar transformar o espaço público no nosso espaço, aí a gente muda a cidade e muda a estrutura de poder. Muito interessante a sua análise, faz a gente refrescar a memória e pensar assim, tem solução ainda. Basta a gente começar um passinho por vez, né? A gente vai melhorando as coisas. Rodar, não é querendo tomar o tempo já excedeu aqui a 1 hora. Última coisa, você poderia falar sobre a sua função do Instituto Cultiva e os resultados que tem proporcionado à sociedade em termos de formação política e social? Eu sou presidente do Instituto Cultiva, que é um instituto criado em 2002, em Belo Horizonte. Nós somos freirianos, quer dizer, quem está na Cultiva segue as linhas do pensamento do Paulo Freire. Nós trabalhamos, portanto, prioritariamente com educação, tanto educação formal como educação sindical, educação para conselheiros, para adolescentes, e também para a produção de material também pedagógico, ou vídeo, ou de formação, sempre com a concepção freiriana. E, além disso, nós trabalhamos também com outro eixo, que é desenvolvimento do território, com controle social da população local sobre os programas. A gente desenvolve uma série de programas nesse sentido. O último programa que a gente criou chama-se Comunidades Educadoras, em que a gente vem aplicando nas redes públicas de ensino municipais, em que um professor de cada escola é formado por nós para visitar 2 vezes por semana a família dos alunos que tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou tem sinais de abandono social ou de violência. E nessa visita são lançados os dados coletados num programinha. Esse programa gera tabelas e com eles a gente discute mudança de currículo, informação de alunos, também uma outra rede, que é a rede de secretarias da área social, saúde, assistência social, cultura, esporte, e uma terceira rede, que são associações de bairro e conselho tutelar. São 3 redes, portanto, educação social territorial, né, que a gente lê com eles, estuda com eles as soluções e fazemos intervenções de apoio às mães, principalmente, ou avós, dos alunos. Porque o IBGE revelou já há alguns anos, e continua corroborando isso, de que o principal fator de desenvolvimento escolar no Brasil é a mãe, né? O índice de escolaridade dela, o tempo que ela dedica aos filhos e tal. Então, esse programa, para você ter uma ideia, ganhou um prêmio em 2016, 2017 da Unesco como o programa mais exitoso do Brasil, né? E é engraçado, porque as empresas que ficam vendendo computador e formação tentam abafar esse caso, mas nenhum deles ganhou um prêmio internacional como esse, e nós ficamos listados entre as 16 experiências mais importantes da educação pública no mundo. Gente que esteve à frente desse programa foi para a China apresentar, México, Portugal, Argentina, África, né? Assim, a gente tem muito orgulho desse programa, e nesse momento nós estamos implantando, por exemplo, em Suzano, aquela cidade que teve 2 jovens que entraram na escola estadual, Raul Brasil, e eles mataram 7 ou 8 pessoas no total, né? Por causa disso, nós somos chamados e nós estamos lá, né, desenvolvendo esse programa. Nós somos consultores de vários sindicatos, de entidades, sindicatos nacionais, de servidor público e assim por diante. Ou seja, e além disso, nós estamos nos 2 movimentos internacionais do Papa, que eu citei aqui, o Pacto Educativo Global e o Economia de Francisco Clara. Para terminar, a gente desenvolve vários programas de EAD, e estamos fazendo uma série de discussões
públicas de como sair dessa crise, como que será o pós-pandemia, e para isso eu termino fazendo um convite. Nós criamos, junto com outras entidades, mais ou menos 200 entidades, um site que se chama unidadenadiversidade.com.br, www.unidadenadiversidade.com.br. Lá tem ex-ministros, teólogos evangélicos, bispos da CNBB, policiais antifascismo, torcidas organizadas do Brasil, nós temos mães de santo, rabinos progressistas, economistas, e assim por diante. A articulação brasileira, a articulação do semiárido brasileiro, a articulação nacional da agroecologia, assim por diante, né? Nós temos muita gente que a gente tem orgulho que está lá, e esse site foi feito, ex-ministros da saúde, né? Secretários de Estado, estão todos lá, e a gente tem esse site para fazer divulgação, informação, divulgar pesquisa, né, para as pessoas que querem acompanhar o que está acontecendo nessa crise econômica, social e sanitária do Brasil. É isso. Bom, eu acho que nós estamos terminando, faço aqui a minha despedida. Eu até coloquei o endereço, o endereço do site aí, ó. Eu coloquei aí www.unidadenadiversidade.com.br. Entra aí, pessoal, acessa aí que a coisa engrandece e enriquece muito o nosso conhecimento, né? Ô, Rudá, eu te agradeço de coração, primeiramente, por você ter aceitado, né? Eu fiz o contato com você, e você falou, vou sim, aquilo para mim foi uma coisa, assim, fantástica. Eu pensei, poxa, eu vou receber o Rudá Risse no meu humildezinho programinha aqui. Muito obrigado, fiquei, sabe, eu era seu fã, fiquei ainda mais seu fã, pela sua humildade, você ter prestado, vir aqui, conversar, né, com pessoas simples, e você, mestre, doutor, vem cá conversar, bater esse papo aqui de igual para igual. Eu agradeço todo mundo que entrou, assistiu a gente, muita participação, muito elogio, o pessoal gostou demais, Rudá. Infelizmente não deu para me ler as mensagens de todo mundo, porque o tempo é um pouco restrito, mas eu te agradeço por ter aceitado participar, né? O programa de hoje foi uma verdadeira aula, né? O Quarentena de hoje foi uma verdadeira aula. Te agradeço grandemente. E só para avisar que no sábado a gente vai ter outro Quarentena, né? Sempre quinta e sábado, às 19 horas. No sábado, nós iremos receber 3 professores, professor Jurutã, professor Juvando e professor Juninho, jornalista, né? O tema será a greve dos professores da rede estadual e as aulas remotas em tempo de pandemia. Convido todo mundo que quiser assistir, mandar suas perguntas, sua participação, compartilhar essa live, né? Mais uma vez, muito obrigado, Rudá. Não, eu que agradeço, para mim foi uma honra. Eu queria te dizer só uma coisinha, Rodrigo. Você falou assim, esse meu humildemente espacinho, olha, quem faz algo para os outros gratuitamente nunca é pequeno, é sempre gigante. Então, o teu trabalho não é pequeno. Pode ser humilde, que humildade significa respeito, saber que você não é o máximo, que você vive numa comunidade. Mas o teu trabalho é grande e você tem que ter clareza disso, porque isso significa também saber qual é a tua responsabilidade. É de gente como você que a gente está precisando no Brasil. Obrigado, viu, Rodrigo? Um bom final de semana para todo mundo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido a gente até agora. Fiquem com Deus e até sábado.